no sobrenatural. E a gente quer resolver as coisas no natural. A gente não quer a provisão do mês, a gente quer a provisão do ano. A gente não quer a saúde do dia, a gente quer imortalidade. A gente não quer adoecer, não quer ficar doente, não quer ficar velho, não quer ter pregas. É por isso que a gente faz inúmeros tratamentos, inúmeras coisas, para a gente, de uma certa forma, dizer para o mundo que estamos no controle. Nós temos os melhores cremes, nós temos as melhores comidas, os melhores procedimentos estéticos, nós temos tudo para blindar a vida. Nós fazemos seguros de vida, seguro de carro, seguro de casa. A intenção da gente o tempo todo é: eu preciso me cercar de todos os cuidados para que eu não precise de Deus. Eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance para viver mais, para eu ter mais, para eu cada dia mais ter total confiança que eu estou seguro. Então eu corro para aposentadoria, planos de carreira, eu estou o tempo todo voltada para alguma coisa que garanta o meu futuro. Eu não estou dizendo que a gente não deve se planejar. Ao contrário, a Bíblia diz que a gente precisa planejar. Um homem que vai construir uma torre, ele precisa calcular o custo dela para ele não passar vergonha. Não é uma vida sem planejamento, mas não deveria ser uma vida numa tentativa de independência de Deus. Não deveria ser uma vida que eu vivesse e tomasse todas as decisões daquele dia para não precisar de Deus. Então, eu preciso de aposentadoria, eu preciso sempre de alguma coisa que garanta o meu futuro. Por que nós andamos tão incertos em relação ao futuro? Por que andamos com tanto medo do futuro? Por que temos tanto medo de envelhecer, de perder, de adoecer, de ficar sem dinheiro? Por que todas as nossas decisões são para garantir algo que, quando você aceitou Jesus, quando você escolheu dizer sim para o plano que ele já tinha para você, não é? Porque não é você que está no comando. Não é você que está no comando. Quem está no comando é ele. Então, ele lhe chamou antes de você dizer sim. Ele lhe escolheu antes de você dizer sim. Você já tinha sido escolhido por ele. Antes de formar no ventre materno, eu te designei. Antes de te formar no ventre materno, eu te designei. Designar vem da palavra design. Então, antes de te formar no ventre materno, eu desenhei você para o meu propósito. Alto ou baixo, gordo ou magro, pobre ou rico, puxando de uma perna, banguelo, careca ou cabeludo. Esse foi o desenho que Deus lhe deu para um propósito eterno. Ele desenhou você. Que segurança há de saber que fomos desenhados. Hoje nós tentamos de qualquer forma lutarmos, sermos coléricos, sanguíneos, melancólicos ou fleumáticos. Lutamos de todas as formas para temperamentos, para sermos pragmáticos, ter bons resultados, para termos inteligência emocional e agora inteligência artificial. Mas investimos tão pouco em inteligência espiritual. Decidimos deixar para lá a força do Espírito Santo operando em nós. A cartilha dos 4 temperamentos tem mais força do que saber que somos dirigidos pelo Espírito Santo. Ora coléricos, ora melancólicos, ora fleumáticos, ora sanguíneos, dirigidos pelo Espírito que sabe muito mais do que eu mesmo sei de mim. Um desenho que foi feito desde a antiguidade para um desígnio correto estabelecido antes da fundação do mundo, para mim e para você. Eu creio que se nós, que somos os crentes do domingo, decidíssemos brigarmos menos com Deus, a nossa vida ia fluir com mais calma. Seríamos mais tranquilos, descansados, poderíamos até contemplar os passarinhos. Poderíamos ver a lua, o sol, as estrelas, ver as ondas do mar quebrando e dormir como os passarinhos dormem, sabendo que nem Salomão em toda a sua glória foi cuidado como ele cuida dos lírios do campo, dos passarinhos e cuida de nós também. Por isso que ele nos convida a dizer: não sabeis que eu tenho cuidado de vós, porque andais ansiosos com tantas coisas.
ansiosos com a segurança, ansiosos que o papel do exame vai dar aquilo que a gente quer. Como se Deus não pudesse mudar, não o papel do exame, mas mudar o seu corpo. Se ele não mudar o papel do exame e não mudar o diagnóstico do médico, ou talvez a sentença do juiz, é bem verdade que algumas vezes Deus não muda papéis e nem muda exames, mas ele muda você. Muda seu baço, muda seu rim, muda seu útero, muda seus seios, sua próstata. Ele muda você, ainda que não mude os papéis. Talvez ele não mande uma boa conta corrente, uma boa aplicação na bolsa de valores. Você louco que chegue os papéis, ou abra a internet e esteja lá uma boa aplicação rechonchuda para a segurança para os próximos 40 anos. É bem verdade que algumas vezes ele não vai mudar isso, mas ele vai mudar sua provisão. Vai chegar melancias, morangos e jacas. Você nem vai adoecer para não ter nem que gastar algumas coisas que você ia. E quando você perceber, você vai poder declarar: eu fui moço, mas agora já sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A Ele! A Ele! Mas para os crentes domingueiros, de domingo a domingo, que sentam 2 horas na cadeira, às vezes até 3, 4, já em agonia, precisando de respostas de papel, de internet e de qualquer companhia, desesperados pela certeza que precisavam ter em decretos e assinaturas de juízes a certeza que coisas iriam se resolver. Esses incrédulos do domingo, que são os crentes ateus, que enche as igrejas, que celebram os hinos, que cantam com coragem, mas na segunda-feira se desesperam diante do chefe, se desesperam diante dos exames, se desesperam diante das lutas, se desesperam diante das armadilhas de Satanás. Nós somos os crentes ateus do domingo para sermos os incrédulos da semana. Nós entramos fugindo do plano e do propósito de Deus. Não foi no mês de março que Pedro estava com Jesus e havia um imposto que o Império Romano cobrava. E era muito difícil, porque o Império Romano, ele apertava bastante. É por isso que se levantou algumas seitas, os essênios se levantaram, os zelotes, porque não estavam conformados com o que o Império Romano estava fazendo. Essa é a atmosfera quando Jesus aparece, declarando Isaías 61, lá naquela sinagoga, num dia de sábado qualquer. Naquele momento, Jesus estava abrindo o ano messiânico, quando leu Isaías 61 sem terminar, porque ele terminará quando voltar. Então, naquele momento, havia angústias e ansiedades, porque o Império Romano a todos atormentava. Era um pouco parecido com o que nós estamos passando agora. Perseguições para ali, perseguições para aqui, batons estão sendo agora confinados e aí levados à prisão. Situações de dificuldade e perseguição. E nesse momento de crise, chega Pedro e quer saber agora, porque ele agora segue o mestre. Ele agora segue aquele que lhe ensina, que lhe instrui. Ele ainda não tinha visto o Cristo morto e ressuscitado. Ainda era um fundamento, ainda era um ensino, mas ainda não podia ser algo que já tinha acontecido. Pedro, desesperado, nesse mês de março, pergunta a Jesus: o que eu vou fazer? Não tenho imposto para pagar, não tenho direito nenhum agora diante do Império Romano. E Jesus manda Pedro ir na boca do peixe. Por que peixe? Porque a língua do peixe era a língua que Pedro entendia. Deixa eu dizer algo a você. Jesus sempre vai falar com você na língua que você entende. Jesus sempre vai tratar você na língua que você reconhece que é Ele. Ele sempre vai aparecer para você de uma forma que você entenda. E ele disse a Pedro: vai lá no peixe, Pedro. Era muito fácil Pedro ir no peixe. Pedro pescava, Pedro era pescador, Pedro era o homem do mar, Pedro era o homem do peixe. E Jesus vai lá e abre a boca do peixe, que tu vais encontrar uma moeda, e será por mim e por ti.
Sabe o que Jesus estava dizendo? Dizendo a Pedro, dizendo a mim, a você hoje. Desde o dia que você começou a me seguir, até o fim será por mim e por ti. Por mim e por ti. É a garantia. A garantia não vai vir em papéis. A garantia talvez não venha em bolsa de valores. A garantia talvez não venha na poupança para a sua velhice. A garantia talvez não venha, talvez você perdeu o que você estava economizando para quando ficasse velho. Talvez algumas coisas na sua vida estão dando errado hoje. Talvez algumas situações você gostaria de segurança. Nós vivemos o tempo de segurança. Se vai andar de avião, é melhor fazer um bom seguro para a sua família. Porque cada dia eles estão caindo mais. Se você vai viajar, faça uma boa segurança para a sua família. Se você vai comprar um carro numa cidade com tantos assaltos, já fez o seguro? Nós temos seguros de tudo. Seguro de saúde, seguro de carro, seguro de casa. Tem artistas que fazem até seguro de voz, se perderem a voz. Então, o mundo hoje vive em busca de segurança. Mas o mundo nunca foi tão inseguro. Nunca houve tantas guerras. Nunca houve tantos aviões caindo. Nunca houve tantas doenças repentinas. Nunca houve tantos assaltos. E as seguradoras só ganham mais dinheiro. Porque uma geração de homens e mulheres inseguros que fazem desses lugares uma tentativa ineficaz de ser seguro nessa terra. Por que desejamos tanto ser seguro na terra que somos forasteiros? Porque almejamos tanta segurança quando não somos daqui. Quem já leu O Peregrino sabe o que eu estou dizendo, e quem não leu deve ler. Um dos livros mais lidos depois da Bíblia. Bons tempos aquele, quando a gente se convertia, que a gente tinha que ler O Peregrino. Que a gente precisava ler alguns livros de tamanha importância. O Homem Espiritual, de Osho Mani, e tantos outros que era a cartilha do ABC dos crentes que se convertiam. Por que temos tanta necessidade de nos sentirmos seguros no lugar onde estamos de passagem? Imagino assim, compro minha passagem de avião, meu bilhete de avião, e entro no avião toda feliz, finalmente vou viajar. Sento na minha cadeira e tem um passageiro ao meu lado. Eu peço a ele, por favor, que ele se afaste um pouco, que eu preciso mais de espaços. Até que eu abro a minha bolsa e tiro dela uma toalha xadrez maravilhosa. Abro mais um pouco, ele começa a me achar estranha. Já acha que eu estou fazendo alguma coisa absurda. E eu tiro um quadro. Começo a preparar a mesa com louças também que eu trouxe. De passarinhos, por favor, porque são as mais lindas. E começo a forrar a minha mesa. Louças de passarinho, com minha toalha xadrez e o quadro que eu tirei. Agora eu quero bater o prego e pendurar. O homem olha para a minha cara e diz: você é louca. Você não sabe que isso é só uma viagem passageira? Que você está aqui e nunca mais nós vamos nos encontrar de novo. Eu seguirei o meu caminho e você é o seu. O piloto, nunca mais você encontrará. A comissária, nunca mais você vai ver. Tudo que você está vendo aqui é passageiro. Como você deseja transformar isso no seu quarto? Eu olho para o homem indignada e pergunto: qual é o problema? Preciso me sentir segura na viagem que eu estou fazendo. O homem continua sem entender. Até que eu posso dizer a você essa noite: quão louco eu sou de fazer com que aquela que está num ambiente que é só uma passagem, numa terra que eu sou peregrina e forasteira, numa terra que eu sou simplesmente aquela que está de passagem, que não vai permanecer, fazer deste lugar e viver todos os dias da minha vida, de segunda a segunda, todas as minhas decisões, todos os meus anseios, todos os meus sonhos, todo o trabalho que eu faço, o meu levantar e o meu deitar, eu estou lutando para pendurar quadros em aviões.
Veja quanto tempo você tem gastado para investir na eternidade. E eu lhe digo o tanto que você está preparado para se encontrar com Jesus. Veja suas últimas decisões. Abra seu planner. Abra sua agenda. E veja o tanto que você gastou essa semana investindo na eternidade. Mas veja cada passo e cada decisão que você tomou, como se fosse ficar aqui para sempre. Não sabeis que hoje existe e amanhã não? Que somos como a sombra que desvanece, ou como um capim de telhado. Estamos aqui verdadeiramente passando. A verdadeira vida ainda não começou. A verdadeira vida ainda não se iniciou. Estamos em treinamento, desenvolvendo um caráter aprovado, desenvolvendo amor, desenvolvendo perdão, desenvolvendo qualidades essas que não podem faltar na eternidade. Mas nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas, que deixamos de viver o melhor que Deus tem para nós. Nós não conectamos, não sabemos a última vez que trocamos um olhar profundo com os entes queridos da nossa vida. Passamos de passagem. Traga o pão e banana, por favor. Filho, tire a toalha molhada de cima da cama e feche a porta. Fazemos isso. Levamos nossa mãe no médico, apressados, correndo, o trânsito intenso. E vamos correndo de compromisso a compromisso. Precisamos que nossos filhos saibam informática, aprendam inglês, aprendam mais uma língua, tirem boas notas, sejam bons no futebol e no balé também. Exigimos performance. A performance do pastor, da igreja. Não procuramos mais igrejas por destino e propósito, mas por resultados, por coisas que funcionam. Então, o seu marido tem que funcionar, a sua mãe tem que funcionar, seus filhos precisam funcionar, você precisa funcionar, sua igreja precisa funcionar. Você não se move mais por propósito, você se move por coisas que funcionam. Bem-vindos à era da inteligência artificial. Bem-vindo à era da inteligência artificial. Talvez você nunca vai saber se seus filhos gostavam de passarinhos ou de peixes. Talvez você nunca vai saber o que é jogar com eles um banco imobiliário, fazer uma viagem de carro, comer uma coxinha, sentar na praia e fazer castelinhos na areia, olhar para as pessoas que você ama, trocar olhares, fazer juras de amor, renovar alianças, perdoar, crescer. Descobrir que somos cheios de defeitos e limitações. Mas é isso que nos faz humanos, precisando de um Deus perfeito. Nós treinamos tanto nossos filhos para serem bons, que eles vão ser tão bons que vão esquecer que você existe. Porque talvez a gente não criou laços de amor. O que eu mais amo todos os dias é fazer um FaceTime com minhas filhas. E quando a gente não faz, uma liga para a outra e cria aquele relacionamento, sabe? E talvez você pergunte, mas isso satisfaz? Não, mas isso é a certeza que estamos criando liga. Essa é a certeza que nós somos um corpo, que não importa a distância, mas existe a memória afetiva que nos conecta. Há pais que estão tão preocupados, mulheres e homens que estão tão preocupados com a performance, estão tão preocupados em que dê certo, que não há espaço para dar errado. Nós vivemos os dias que não há espaço para dar errado. Tudo em você está sendo treinado para dar certo. Nós vivemos hoje no mundo de gráficos, que quanto menos risco algo oferecer, melhor. Só que a gente esquece que relacionamento humano é risco. Amar é um risco. Perdoar é um risco. Viver é um risco. Servir a Jesus é um risco. Abrir uma igreja é um risco. Confiar em pessoas para cuidar e ajudar é um risco. Então a vida não é feita de alívio
de dano. A vida é feita de construção de amor e perdão. Nós não temos imunidade que não vai acontecer erros. Mas nós temos a certeza que para onde estamos indo, os erros podem ser vencidos. Os medos podem ser superados. As falhas podem ser perdoadas. E o amor pode ser o fundamento da nossa existência. Viver o plano de Deus é isso. É criar memórias. É criar histórias. É reconstruir de onde você veio. Talvez de pais que eram viciados. Ou talvez de um pai ausente, uma mãe presente. Ou de uma mãe ausente, um pai presente. Ou talvez pais ausentes e uma avó presente. A história que Deus constrói a nossa vida tem orfandades, divórcios, dores. Mas são histórias que têm redenção. Que têm reconstrução e que têm remissão sempre. Aliás, eu creio que Deus escreve melhores as histórias quando a gente supera as quedas que a gente leva nessa vida. As melhores histórias não são as que não têm quedas, mas são as que superam as quedas que levaram. Quando você vai para um bom filme no cinema, você não quer assistir uma vida que foi feijão com arroz. Você quer ver filmes, O Gladiador. Você quer assistir filmes que o seu sangue vai ferver dentro de você, apesar de você não ser Sidney Magal. Mas você vai querer que algo ferva, mas vocês não sabem quem é Sidney Magal, não, alguns aí. Graças a Deus, pelo menos vocês não conheceram Sandra Rosa. Então, a gente precisa ter algo que vai ferver na gente. E toda história que ferve é uma história de dores superadas, de lutos vencidos e de quedas vencidas também. Essa é a verdadeira história. É a certeza que estamos aqui, gente, de uma forma tão passageira, que a gente precisa realmente focar no que importa. Quando Paulo fala com os Gálatas, ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito que nos selou, imagine, os discípulos andavam com Jesus. Jesus fazia milagres. Mas quando Jesus estava em Betânia, ele não estava em Jerusalém. Quando Jesus estava na Galileia, ele não estava no Monte das Oliveiras. Jesus só podia estar em um lugar de cada vez. É por isso que a filha de Jairo, que precisava tanto de um milagre, Jairo estava atrás de Jesus, dizendo, minha filha está à beira da morte. Mas Jesus estava ocupado, curando a mulher da hemorragia de sangue. Ele não pôde chegar na casa de Jairo, porque ele estava em outro lugar. Havia um problema de logística. Porque no Antigo Testamento, gente, o Espírito fluía. Já fluía lá. Mas ele fluía como um córrego. O Espírito era um córrego. Vez por outra, Elias fazia aqui milagre, Eliseu também fazia. Eles ouviam algumas notícias. Era um córrego. Mas quando chega no Novo Testamento e a gente encontra Jesus aqui ou ali, Deus diz assim, eu preciso multiplicar isso. Eu preciso fazer com que isso aconteça de verdade. Então a melhor forma que Deus encontrou para Jesus estar em todos os lugares ao mesmo tempo foi levar Jesus à morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. E depois a ascensão aos céus, quando ele diz, eu estou indo preparar para vocês um lugar, mas eu vou deixar com vocês, até que eu volte, o Espírito Santo, o meu próprio Espírito. Então a gente saiu de uma situação de Jesus na casa de Jairo, Jesus na casa da viúva, Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus multiplicando pães e peixes, para um lugar onde Jesus está na sua casa,
Jesus está agora, nesse exato momento, no Recife Antigo, no Japão. Jesus está agora na China, no Irã, no Iraque, no Egito. Nesse exato momento, Jesus não é mais um lugar. Jesus está espalhado em toda a terra. Jesus hoje, provavelmente, eu espero que ele almoçou na sua casa. Provavelmente essa semana que passou, você experimentou Jesus várias vezes. Apesar de todos os seguros que você tentou se proteger. Apesar de todo o trabalho que você teve para tentar viver sem a presença dele. Viver uma vida que você garante ela sem ele. Ele esteve em vários milagres que lhe aconteceram. Talvez um ladrão que ia lhe assaltar e não a assaltou. Talvez um abusador sexual que você não foi para a parada do ônibus no momento que ele estava. Talvez um acidente de trânsito que você atravessou 3 minutos antes. Em vários momentos, o Jesus que ficava só na casa de Maria e Marta apareceu na sua casa também. Apareceu também nas nossas vidas. Aqui nessa igreja ele apareceu várias vezes essa semana. Com vários desafios que estávamos, nós vimos Jesus. Em várias situações. Em vários momentos e em várias pessoas. E para experimentar isso, houve morte. Para experimentar isso, precisou ele morrer. Para experimentar isso, precisou despedida, saudade, encerrar um ciclo, para que ele pudesse aparecer de uma outra forma, muito maior, muito mais glorioso, muito mais sobrenatural, e na certeza que ele vai continuar até a consumação dos séculos. Na certeza que os milagres não vão parar, só vão aumentar. Então havia um Cristo. Agora há vários Cristos que são chamados cristãos. Pequenos Cristos. Então Cristo está pousando na sua casa, na mesa. Para o seu pai que é ébrio, depressivo. Cristo está pousando na sua loja, na sua empresa. Para os funcionários ateus. Para as reuniões difíceis. Para a escassez. Para a necessidade de um milagre. Jesus está aparecendo na minha vida e na sua. Mas muitas vezes a gente não tem dado lugar. Ao contrário, a gente tem apagado o Espírito Santo. Talvez se fosse feita uma pesquisa no Brasil, uma das nações que mais cresce o número de evangélicos. Hoje nós somos uma nação de IBGE. Temos muitos evangélicos, mas eles estão todos no IBGE. Eles ainda não estão falando línguas nas ruas, impondo as mãos para os enfermos serem curados. Eles ainda não estão orando com as mãos levantadas nos lugares para que Deus mude a história da cidade. Nós ainda somos crentes do IBGE. Somos da estatística, mas não somos ainda do sobrenatural. Estamos ainda lutando, tentando garantir o futuro. Então é por isso que Paulo diz que ele nos selou com o Espírito Santo. Qual Espírito? Aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Qual Espírito? Aquele que ressuscitou Lázaro. Qual Espírito? Aquele que multiplicou pães e peixes. Foi com esse Espírito? Sim, com esse Espírito vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do que há de vir. Deixa eu te dizer, traduzido, é o seguro de vida para o teu futuro. É o seguro de vida para você. Ele segura a sua vida. Ele segura as suas finanças. Ele segura a sua saúde. Ele segura até a prova. Para que você desenvolva perseverança, caráter aprovado e esperança. Quando Nathalie pregou isso no MOB, eu fiquei impressionada. Eu disse, meu Deus, é verdade. Porque ela pregou algo que diz assim, que quando a gente está numa situação difícil, Deus quer que a gente enfrente ela com perseverança. Romanos 5. Depois da perseverança, Deus quer que a perseverança produza em nós um caráter aprovado. E depois do caráter aprovado, ele nos dá o quê? Esperança.
E na minha cabeça, a gente sempre acha que Deus vai dar esperança para a gente suportar as provas, para a gente ter perseverança. Mas é o contrário. Deus dá perseverança para você ter esperança no final. Então, só nasce esperança para quem está desenvolvendo perseverança. Talvez você esteja pedindo, Deus, por favor, me anime um pouco, eu estou tão desanimada. Me ajude, Senhor, me dê força, me dê ânimo. Na verdade, a gente está orando errado. A gente deveria estar pedindo, Senhor, desenvolva em mim um fruto de caráter que eu tenha perseverança. E no meio dessa tribulação que eu estou passando, eu quero que as pessoas vejam que eu tenho um caráter aprovado. E aí, Senhor, eu vou ter esperança para esperar até que você responda as minhas orações. E se tardar, espera. Porque certamente se cumprirá. Mas eu vou ficar um pouco ansiosa. Como é que vai ficar até o dia que ele vai responder essa minha oração? Escreve em letras grandes a visão, para até quem passa correndo possa ler. Se você achar que está perdendo a fé, escreve com letras maiores o que ele te prometeu. Se você achar que vai desistir, escreva maior ainda. E se você pensar em parar, bote no LED. Mas não deixe esquecer que quem prometeu é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Ele segura. Nós podemos passar sem seguro de vida. Nós podemos passar sem seguro de saúde, gente. As pessoas que tinham seguro de saúde morreram de Covid. Mas os mendigos lá do Marco Zero, ninguém morreu de Covid. Eu tenho um primo famosíssimo aqui em Recife, cardiologista, dos melhores que tinha. A medicina inteira, com o irmão médico, com o pai riquíssimo. Não teve hospital caro, não teve amigos médicos, não teve irmão médico, não teve dólares, euros, não teve nada que segurasse ele. Mas no mesmo período eu estava alimentando vários moradores de rua do Marco Zero. Eles não tinham máscara. Não tomavam leite, não bebiam água boa. Não fizeram nada. Não morreram de Covid. Isso me mostra que Deus faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Que Deus cuida. Que a vida e a morte não está no tamanho do meu seguro, mas está no tanto que eu me seguro nele. Que a minha vida para dar certo não precisa de estatísticas, só precisa de uma coisa, dele. Para a minha vida ser produtiva, ela não precisa de garantias. Não precisamos, por favor, deixe essas balelas lá fora. Não faça da igreja um ambiente de lugares onde tudo tem que dar certo. Por favor, deixe chegar os autistas, síndrome de Down, os bipolares, as prostitutas, os viciados. Por favor, deixe sentar alguém que está ébrio do seu lado. Alguém que dá uns pulos na hora do culto descontrolados, uns gritos que ninguém entende. Pessoas inconvenientes que puxam sua cadeira, que mexem na sua bolsa, que falam alto, que sujam o banheiro. Mas eu verdadeiramente lhe direi, essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Fora do esquadro. Fora da perfeição, fora do esquadro. Fora de resultados previsíveis. Fora dos resultados previsíveis. O melhor de andar com Jesus é porque a gente nunca sabe o que vai ser. O melhor de andar com Jesus é a total inabilidade da gente não saber o que vai dar. Andar com Jesus é arriscado demais. Eu acabei de ler no jornal que uma moça totalmente estrangeira, uma moça que é refém de guerra, se torna rainha. O filho caçulo, despreparado, talvez nem filho da mãe seja dos outros irmãos, se torna rei. E aquele que é vendido para o Egito vai ser governador. Como pode esse Deus que nós servimos? A gente joga na loteria, mas nunca acerta com ele. Porque ele sempre tem uma história para tirar de onde parecia nunca dar nada.
Ele levanta pessoas que são como loucuras para o mundo, que o mundo rejeita, que o mundo não aceita. Ele levanta e promove. Não é esse Deus que a gente lê na palavra, que ele levanta o pobre do montouro e faz sentar em lugar de príncipes? E quem é você para tentar deter Deus com a história da tua vida? Não parecia que o que mais está dando errado na sua vida hoje será onde ele mais vai derramar glória? Eu gosto de seguir Jesus por isso. A gente vê o povo do mundo, todo mundo jogando, só um ganha. Mas quando a gente anda com Jesus, ninguém joga, mas todos ganham. Jesus não é loteria. Jesus é sobrenatural. Se você deixar ele tomar conta da situação e você viver a luz da eternidade, você vai perceber que a sua vida está mais segura do que você gostaria que estivesse com qualquer outra segurança da terra. Não há lugar tão seguro que Jesus não possa descobrir. Não há pessoa tão importante que um dia não possa ser morta. Se a gente der uma olhada, John Lennon, no auge do seu sucesso, gravando músicas para o mundo inteiro, ganhando milhões, faturando em todos os programas de televisão. O homem parecia inalcançável, ao ponto de dizer que Jesus era só uma moda que ia passar e que ele já estava mais famoso do que Jesus. John Lennon, quando saiu um dia, sem esperar, um atirador apareceu e tirou a vida dele. As futuras gerações, meu neto, minha neta, não sabe nem quem é John Lennon, mas sabe quem é Jesus. Levantaram um navio maravilhoso, o maior navio do mundo. Botaram no porto, venderam os lugares mais caros, aristocratas, burgueses, pessoas importantes, prefeitos. As pessoas da mais alta, fina sociedade compraram para ir nesse navio. A inauguração do navio foi quebrando um champanhe no casco dele, dizendo: esse nem Deus afunda. O Titanic afundou, virou filme, virou livro, mas é só uma passagem da história. Jesus continua firme e forte, inabalável como rocha, que ninguém pode submergir. Querem mais histórias? Poderíamos falar de Elvis, que cantava no coral, que tinha uma voz doce e meiga, tinha mel na sua voz. Não teria sido melhor ele ficar na igreja? A sua vida teria tocado em muito mais vidas. Teria alcançado muito mais vidas. Em busca do sucesso, engordou, adoeceu, se frustrou e morreu só. E quantos outros? Vamos falar? Michael Jackson, James Dean, Elis Regina e tantos outros homens que acharam que poderia andar sem ele, com as suas contas gordas, seus guarda-roupas cheios, suas coleções de relógios e bolsas, partiram dessa terra sem deixar uma história para a eternidade. Aonde você está investindo? Talvez a gente esteja correndo atrás do que eles tinham, que não pôde salvar eles. E nós poderíamos hoje abraçar o que pode nos salvar. Talvez estejamos vivendo para ter um pouco do que eles tiveram, mas nada do que eles tiveram, nem muito nem pouco, pôde fazer nada por eles. Mas eu vou te contar histórias de Reverendo Odilon, um missionário que pregava no sertão, que fundou a primeira igreja avivada de Niterói. Andava por essas terras nordestinas pregando a palavra. Casou. Um dia sua mulher olhou para ele e disse assim: você não pode me dar a vida que eu sonho. Era a época de Dr. Givago. Era a época de O Vento Levou. Ela assistiu muito cinema e se endemoniou. Ela percebeu que aquele missionário que só vivia para Jesus, nada podia oferecer a ela. Descobriu um médico fazendeiro, rico, pulou a cerca, abandonou a filha de 5 anos, se agarrou com o médico e partiu.
Reverendo Odilon ficou. Indo para Israel, acompanhando os sertões, abrindo igrejas. E eu me lembro quando eu tinha 9 anos, ele me chamou para ir com ele pregar numa igreja. E eu toda animada, botei minha saia xadrez, meu sapato de verniz com minha meia de renda e disse, com meu bom velhinho eu vou. Eu chamava ele de vovô, porque na falta dos meus avós paternos e maternos, que eu nunca conheci, escrevi uma carta para ele pedindo, você quer ser o meu avô? Que eu nunca tive. Ele prontamente me respondeu e ainda fez mais. A carta era tão bem escrita que ele publicou num jornal da época chamado Socorro Divino. Que alegria minha de ser convidada para ir com ele numa igreja onde ele iria pregar. Quando subimos, saltitantes, ele era muito brincalhão, na altura das escadas da igreja, desceu um diácono e teve uma conversa com ele. Eu não entendia muito as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Mas eu entendi o clima que acontecia naquele momento. E eu fiquei triste, porque aquele diácono disse alguma coisa que o olho dele encheu de lágrima. Ele pegou na minha mão e disse, Cristinha, vamos precisar ir embora. E eu perguntei, o que está se passando? E ele brincando, como ele sempre fazia, vamos sair andando por aí, como Jesus, que andava por toda parte, fazendo o bem. E naquele dia, ele falou de Jesus nas filas, na praça, saiu falando de Jesus por onde passava. E eu encantada, mas aí, com a mosca atrás da orelha, porque ele não pôde entrar naquele templo. Quando cheguei em casa, perguntei à minha mãe o que tinha acontecido. Ela desconversou e não falou. Mas aos 15 anos, finalmente eu descobri porque ele não pôde entrar naquela igreja. O diácono daquele dia desceu com um recado do pastor. Não quero um divorciado no meu púlpito para pregar a palavra do Senhor. Não foi ele que causou o divórcio. Não foi ele que abandonou. Ao contrário, ele criou sua filha sozinho. Se arrastou por muitos dias difíceis, com salário de missionário, vivendo de ofertas, mas não cessou de falar do bem. Andou por aí espalhando amor, espalhando perdão, e a história que ele nunca me contou. Eu cresci e hoje eu caminho de um jeito que eu digo a você, nunca menospreze um servo do Senhor. Você nunca sabe a história que ele carrega e nem as dores que ele passou. A igreja não é feita de pessoas perfeitas, que nunca sofreram, nunca choraram, nunca se divorciaram e nunca foram abandonadas. Mas a igreja é feita de pessoas que, apesar de terem chorado, terem sido traídas e abandonadas, não desistiram de seguir a Jesus. Essa é a igreja do Senhor. Talvez se naquele dia ele tivesse amaldiçoado aquela igreja, tivesse dado uma rabisaca e saindo daquele lugar, eu não estaria hoje aqui. Ele não teria me inspirado. E eu pergunto a mim e pergunto a vocês essa noite, nós estamos sendo inspiração quando somos traídos? Nós estamos sendo inspiração para os pequeninos quando somos abandonados, incompreendidos e maltratados? O mundo não era digno deles. Na carreira da fé de Hebreus 11, fala de homens e mulheres que viram a promessa de longe. Alguns nunca pisaram na promessa, mas a contemplaram de longe. E esses são os homens que são os heróis da fé. E o mundo não era digno deles. Portanto, não espere tudo nessa vida para você ser feliz. Saiba sempre que Deus deixa o saldo maior, a verdadeira vida, quando esta concluir. Não viva só para essa. Você vai ser o pior dos mortais. Contemple a eternidade, porque se Jesus não morreu e nem ressuscitou, basta. Voltemos para casa, vamos assistir TV. Comer pipoca com Coca-Cola e esquecer essa coisa de igreja. Mas se Jesus morreu e ressuscitou,
Põe os olhos na eternidade e tenha certeza que Ele lhe selou com o espírito da promessa, que é a certeza e a garantia do que virá por vir. Não chega pão quente na padaria todo dia quando eu vou comprar. Nem todo dia as coisas dão certo. Nem todo dia nós somos felizes. Nem todo dia. Porque Deus não nos dá uma vida vitoriosa. Deus nos dá uma vida que tem vitória a cada dia, que no final será a vida vitoriosa que Ele prometeu. Nós temos a falha tremenda de sentar e dizer: Senhor, nós somos mais do que vencedores. Então me dê toda a vitória. Nós somos vencedores porque estamos vencendo todos os dias. Nós somos vitoriosos porque estamos vencendo e tendo a vitória dia após dia, até que a vida vitoriosa vai se manifestar no último dia. E quando finalmente chegarem diante do seu séquito, quando chegarem finalmente diante do dia que vai ter uma placa com o seu nome e a data do seu nascimento e a data da sua partida, eles não vão lembrar as derrotas que você passou, mas vão lembrar que você, em meio às derrotas, você foi vitorioso em tudo que você viveu. Quando nós oramos diante das pessoas e oramos no túmulo de alguém para o Senhor e contemplamos a dor da família, nós nunca lembramos o que aquela pessoa fez de errado, mas nós lembramos que apesar de tudo de errado que aconteceu, eles foram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Será que nós estamos construindo uma história que vai dar uma ótima inspiração para o nosso culto fúnebre? Talvez você esteja dizendo, mas que palavra é essa hoje aqui? Se todos os pastores matassem os crentes no domingo, a gente não tinha crente indo para o inferno. O trabalho dos pastores no domingo devia ser matar crente. Matar o crente. Sabe por quê? Porque Jesus diz que se você não morrer, você vai se perder. Mas se você morrer, você vai viver. Então nós precisamos de cultos que matem crente. O batismo é o quê? A morte da velha vida. O culto de domingo é o quê? A morte do velho eu. Para que nasça algo novo. Para que a gente ande em novidade de vida. Mas nós estamos tão voltados por seguros de vida, por seguros de carro, seguros de avião, seguros de saúde, seguros disso, seguro daquilo, que a gente não está mais querendo morrer. O evangelho agora não tem mais cruz. Porque nós nos motivamos para não morrer. Quando a nossa motivação deveria ser: morra. Para que a gente possa dizer como Paulo disse: logo, já não sou eu quem existe, mas Cristo vive em mim. Por que ele disse isso? Cristo vive em mim, meu Deus, é meu sonho. Cristo vivendo em mim. Paulo disse: eu morri. Jesus só pode viver em crente que morreu. O Espírito Santo de Jesus só pode estar na vida do crente que morreu. Se você não morrer, o Espírito não pode vir sobre você, porque você vai cheirar carniça. Carne fede. Você já experimentou deixar uma carne no balcão de um dia para o outro? Chega em casa hoje, tira um bife, põe no balcão, dorme. Amanhã, meio-dia, vai dar uma olhadinha o que tem nele. Está podre. Sabe por quê? Família. Porque a nossa carne, ela fede. A nossa carne, ela é pecaminosa. O que torna a nossa carne de pé, o que torna a gente vivificado, é porque a gente morreu. E Cristo agora vive em nós. É o que sustenta. É o que nos ampara. Então não tente dar seguro àquilo que Deus quer que morra. Não dê respiração artificial àquilo que Ele quer que morra. Reforma é a gente reformar o Evangelho. Reforma é a gente deixar o Evangelho como novo. Reforma é a gente deixar a caminhada cristã como nova. Reforma é a gente voltar às origens. Reforma é a gente voltar a pregar o Evangelho.
Reforma é a gente sair de um sistema que é mental para uma busca de um reino que é espiritual. O mundo está vivendo um sistema mental. Eu estava conversando com uma pessoa que me disse que conhece um pastor que está se aconselhando com a IA. E ele prepara todos os sermões com a IA. Eu não sou contra, não, gente. Eu não sou contra, mas a gente precisa ter cuidado com o exagero. Fazendo terapia. Ele deveria conversar com a esposa dele. Aonde a gente se perdeu, que a gente está perdendo o relacionamento humano. Onde nós estamos, que estamos perdendo a nossa parcela de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Faça mal feito, faça menos, mas faça dirigido pelo Espírito. Faça um passo de cada vez, mas faça sendo dirigido pelo Espírito. Pedindo perdão. Eu fui mãe com 19 anos. Imagine a quantidade de erros que eu cometi. E talvez muita gente olha para a minha vida de Tauana e diz, meu Deus, que perfeito. Ela prega melhor do que a mãe. Ela está à frente de uma igreja. Ela é isso, Tauana é aquilo. Você sabe quantas vezes eu pedia perdão a Tauana? Você sabe quantas vezes eu parei e disse, filha, me perdoe, filha. Gritei com você, filha, eu não queria. Filha, me perdoe, eu estou aprendendo tudo com você. O nosso relacionamento é curado não porque não houve erros, mas porque houve consertos nos erros que houve. Porque houve perdão e amor. Uma construção de uma mãe limitada, fragilizada, sofrida, que vinha também de áreas difíceis, mas que estava disposta a fazer o melhor para Deus. Disposta a ser a melhor mãe que Deus permitisse que eu fosse. Não perca a delícia de viver os sonhos de Deus, perdoando seus filhos, perdoando seu marido, seu pai, sua mãe, perdoando o síndico, perdoando a vizinha, construindo relacionamentos. Mais tarde, você vai se arrepender de uma coisa. Não é das pessoas que você tirou da sua vida. É das pontes que você não se permitiu fazer quando as pessoas falharam com você. Só tem uma coisa que a gente vai se arrepender futuramente. Eu deveria ter perdoado mais. Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter construído mais pontes. Eu deveria ter alargado mais as tendas. Eu deveria ter dado a outra face. Quando nós vemos Jesus face a face, a gente vai se envergonhar de muita coisa que a gente diz. E o que a gente diz vai ser gritado nos telhados. O que você diz cochichando vai ser gritado nos telhados. Então que eu não diga nada que não possa ser dito para todo mundo ouvir dos telhados. A gente precisa ser mais crente. A gente precisa ser mais crente não tendo defeitos. Ao contrário, sendo misericordiosos com as nossas limitações, sendo misericordiosos com a limitação do outro. Pegue leve com você, se cobre menos. Pegue leve com você. Por favor, contemple o sol quando ele nascer. Espere a lua aparecer. Conte algumas estrelas como Abraão. Solte palavras aos ventos. Dê algumas gargalhadas. Brinque com a criança. Atravesse a rua com o velhinho. Seja mais crente. Mais parecido com Jesus. Faça como o reverendo Odilon, que fez daquele dia um dia que eu achei incrível andar com missionário. E eu nem percebi o que estava acontecendo. Permita que as coisas que mais difíceis da sua vida sejam um lugar memorial, onde você exaltou Jesus. É fácil exaltar Jesus nas coisas boas. Difícil é exaltar Jesus nos túmulos, nas dores, nas camas vazias, nas despensas vazias, nas gavetas cheias de conta para pagar. Esse é o lugar que Ele está nos convidando para lhe adorar. Esse é o lugar que Ele nos convida para a gente adorar.
Nem sempre conversas vão resolver tudo. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu estava queimando minhas pestanas para resolver alguns problemas. E eu ficava tentando usar minha inteligência e meu QI. Minha mãe é uma mulher que tem um QI muito alto, muito alto. Né? Minha mãe tem um QI além. Minha mãe estudou grego, hebraico. Minha mãe foi muito bem treinada. E eu ficava, meu Deus, eu devo ter puxado a minha mãe, eu vou pegar aqui, e eu vou montar uma estratégia, eu vou encontrar uma solução para isso aqui. E eu comecei. Eu tinha uns 20 e poucos anos e eu estava traçando minha vida. O Senhor falou assim comigo. As soluções dos seus problemas não vêm pelo seu entendimento intelectual, mas vêm pela sua rendição espiritual. Deus fez assim na minha vida. Ó. Deus deu uma volta comigo de 360 graus. Sabe por quê? Porque eu parei de tentar usar o meu QI para resolver meus problemas. Desde aquele dia, eu não uso o meu QI para resolver problemas. Eu uso a minha adoração. Porque nesse lugar de adoração, o inimigo não pode entrar. E quando eu termino de adorar, sempre tem uma saída. E quando não tem saída, ele me consola para sustentar até que tenha. Ei. Quando eu estou adorando, o diabo fica arretado. Ele diz, olha lá, ela está adorando. Eu aprontei tudo para ela agora, mas ela está fazendo o quê? Se você falhar em adorar, você vai falhar em todo o resto. Você pode ser bom em tudo, você vai falhar. Você pode ser o mais inteligente, você pode tirar notas altas, ser oradora de turma, você pode ser o mais competente da firma. Está falhando em adorar, está falhando em orar, é só uma questão de tempo, você vai falhar em tudo. Vai falhar como pai, como irmão, como marido. Quem falha em adorar e orar, já pagou o preço para falhar em tudo. Pare tudo e volte a ser um homem ou mulher que adora e ora. Isso não vai lhe dar imunidade de problemas. Você não vai ter imunidade que os problemas não vão chegar até você. Pode ter certeza que eles vão chegar a você. Mas sabe qual é a diferença? É que eles não vão vencer você. Deus não prometeu que nós não teríamos problema. Deus nos prometeu que estaria conosco nos problemas. E quando nós oramos e adoramos, nós trazemos a presença de Deus para as situações problemáticas de nossa história e nossa vida. Pessoas orgulhosas não adoram e oram. Toda vez que você não quiser orar e adorar, você está com orgulho. Isso é batata. Toda vez que você não se dobra, você está com problema de orgulho.
Que oração e adoração é dobrar. É dobrado. A oração faz você querer dobrar diante do Senhor. A oração é dobrar diante de Deus. É o quebrantar. Não adianta a gente dizer de boca para fora que a gente é quebrantado. Não adianta. O que adianta é que esse quebrantamento precisa acontecer de dentro para fora. É algo que vem de dentro para fora. Você é quebrantado. Ninguém quebra quem é quebrantado. A firma não te quebra porque você é quebrantado. Ninguém te quebra. O diabo não pode quebrar quem é quebrantado. A morte não pode quebrar quem é quebrantado. O luto não pode quebrar quem é quebrantado. Porque haja o que houver, eu sou quebrantada diante do Senhor. Antes que aconteça, eu me quebranto diante de ti, Senhor. O que foi que Jó disse? O Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito é o nome do Senhor. Jó, no meio da prova, ele se quebrantou. Davi disse, pequei, mas eu pequei contra o Senhor. Olha a dor de Davi. Eu não pequei contra essa cadeira de rei. Eu não pequei contra Jerusalém, eu pequei contra o Senhor, que me dói. Uma vez me perguntaram, eu estava vivendo uma situação bem difícil. Eu era uma menina muito jovem, muito bonita, fazendo direito, tinha 21 anos. E alguém me perguntou, por que você continua fiel? Você não devia ser tão leal. E eu olhei, apesar da minha pouca idade, naquela época eu já era mãe, né? Já estava no 3º ano de direito, eu disse, eu não sou leal a uma pessoa, eu sou leal a Jesus. Eu nunca procurei ninguém para ser leal a ninguém. Sabe por quê? Porque se você é leal a uma pessoa, essa pessoa cai, a sua lealdade cai junto. Eu não sou leal a pessoa, eu sou leal a Jesus. E por ser leal a Jesus, eu vou ser leal a todo mundo. As pessoas podem ser desleais comigo, mas eu vou ser leal até morrer. Eu quero ser leal, porque é um princípio. É um fruto do Espírito, lealdade. Então nós não deixamos para ser honestos quando as pessoas são honestas com a gente. A gente não é amoroso quando as pessoas são amorosas com a gente. A gente não é de paz quando as pessoas têm paz com a gente. A gente tem um fruto do Espírito e a gente distribui isso, mesmo quando tudo à nossa volta está dizendo o contrário. E sabe o que é bom, gente? De noite, dormir sem Rivotril. Dormir sem Rivotril é a melhor coisa do mundo. De noite, você botar sua cabeça no travesseiro, seu marido procurar você para conversar e você está roncando já. Não tem coisa melhor, sabe por quê? Porque não tem consciência pesada no travesseiro. Viva de tal forma que você possa dormir de noite. E um dia você possa estar cara a cara com Jesus. Perca o que tiver que perder na terra. Seja roubado o que tiver que ser. Caluniado o que tiver que ser. Mas um dia você vai poder finalmente dizer, voltei para casa. Estou em casa. Tem coisa melhor do que dizer, estou em casa, gente. Ontem quando eu cheguei em casa, 2h30 da manhã, eu só faltei chorar de alegria. Era Lica chorando para um lado e eu chorando para o outro. Lica chorando que eu voltei para casa porque ela disse, não pode ser. Ela nunca mais chegou 2h30 em casa. Como é que pode? Eu tenho 14 anos, ela nunca chegou essa hora em casa. Morreu. Então quando a minha cachorra me viu, chorou e eu também chorei. Ai, eu estou em casa. Tirei aquele sapato de verniz preto, pelo amor de Deus. Meu Deus. Tirei um short de compressão para parecer mais magra, você não tem ideia. Tirei tudo aquilo que a gente guarda aqui, aperta aqui e puxa ali. O brinco, meu Deus do céu, eu tirei as coisas. Tirei a dentadura que eu uso, que passaram para mim um negócio que prende minha boca de plástico. Tirei aquele negócio assim, meus dentes respiraram. Aí eu saí tirando tudo. Aí corri logo, né? Porque quando uma mulher tira tudo, aí nunca sabe a disposição do marido, já corri para a cama e disse, estou dormindo, Senhor. Porque depois de perder, parece que os homens ficam mais animados, a mulher fica mais cansada. Aí para não ter nem perigo, o olho fechado, já abaixei, a mulher desmontada em casa, a mulher mais feliz do mundo, em casa.
Meu Deus, se eu fiquei feliz chegando nessa casa que tem defeito e temporária, imagine quando eu chegar naquela. Fiquem tranquilos. Nós estamos voltando para casa. Vai dar tudo certo. Lucas 12, 32 e o 34, por favor. Estamos voltando para casa. Todos os dias estamos voltando para casa. Há uma razão para suportar. Há uma razão para permanecer. Adalto. Lucas 12, 32. Há uma razão para a gente não desistir. Se você vira as coisas que para trás ficam. Eu estou avançando para o alvo. Para a soberana vocação em Cristo Jesus. Nós estamos avançando para o alvo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você está melhor do que antes. Talvez você tenha passado tantas coisas e você não desistiu. Às vezes parece que a gente não está crescendo muito espiritualmente. Mas você já parou para pensar que você venceu os últimos desafios e você está aqui? Eu gosto sempre de contar o início dessa igreja. Né? Que as pessoas chegavam e diziam: pastora, você não está vendo não, aquele irmão é carnal demais. Pelo amor de Deus, aquela irmã não que aguente. Né? Problema de igreja, gente, é tudo problema de filho em casa brigando. Quem fica com a paçoca maior, é tudo igual. Para mim é tudo igual, não há problema. Né? Tudo é briga por paçoca, por picolé, a briga pela televisão. Agora é minha vez, quem vai andar na frente do carro. Eu acho que Deus deu a minha, foi 5 filhos, para a gente ser bem treinado nessas coisas. E aí, eu falei para a irmã que estava reclamando lá: senhor, vem cá. Quando ele chegou aqui, ele era 90% carnal. Ele agora está 70%, ele andou. Ele pode ser muito carnal para você, isso eu dizendo para ela. Mas, na verdade, eu tinha certeza que quem estava com a trave no olho era ela, né? Porque ela estava reparando o cisco do irmão. Quando a gente repara o cisco do irmão, a trave já está no nosso. Aí eu disse: olha, ele era 90, agora está 70. Para o ano ele vai estar 50. E um dia ele vai estar pronto. Mas no dia que a gente ficar pronto, não se preocupe. Você vai ser chamado para ser promovido. Eu me lembro que minha avó morreu com 100 anos e eu fiquei inconsolável. Eu era muito agarrada com minha avózinha Alice. O filho olhou para mim e fez: vem cá, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A vida inteira essa sua avó lhe deu testemunho que ela queria subir e ficar com Jesus, queria ir para a eternidade. Agora que finalmente ela foi promovida, você vai ficar triste? E eu parei: é verdade. Minha avó lutou a vida inteira. Ela amava ir para a igreja, amava tomar ceia. Era a primeira a chegar na igreja, sentar no banquinho de madeira da congregacional e a última a sair. Meu Deus, gente, às vezes a gente perdeu o prazer, né? De ser servo. O servo, ele não vai escolher para onde vai, não diz o que quer. O servo faz a vontade do Senhor. E eu nunca vi alguém não ser feliz amando a Deus, amando a família, amando a igreja e amando a obra. Se você mantiver essas 4 coisas acesas na sua vida, você vai ser uma pessoa vitoriosa no final. Ame a Deus. Ame a igreja dele. Seja sempre grato em trabalhar na obra. Eu nunca vi um justo que é desamparado. Ninguém que trabalha na obra fica envergonhado. Seja sempre abundante na obra do Senhor, que o seu trabalho não é em vão. Eu vejo pessoas que estão tão cansadas. Olha, o outro foi uma luta. Vem cá, quando tu ia para o carnaval, tu não cansava não? Quando tu passa o dia todo em Porto e Galinha, andando para cima e para baixo, tu não chega cansado não? Quando tu vai bater perna na cidade, tu não chega cansado, não. Quando tu viaja, tu não anda o dia todinho, não. Paga para ser pobre, sobe, desce, vai, acorda, dorme mal, come pouco. Aí passa o dia todinho andando, fica morto. A gente não reclama, quando as coisas do Senhor, parece que Deus deve alguma coisa a gente, que a gente se cansou na obra. Deus não deve nada, é uma honra trabalhar para o Senhor. É uma honra. Minha maior honra é trabalhar pelo Senhor. Eu nunca quero que Deus tire isso de mim. É uma honra me gastar todinha. É uma honra. É uma honra. E a gente jamais deve medir. Porque a gente não mede tudo que faz. A pessoa brinca carnaval, se cansa, não reclama. A pessoa vai para uma academia, puxa ferro e não sai. Mas quando qualquer coisa na igreja transferir um pouquinho de suor,
Porque isso é para Ele, é para o seu amado. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Não tenham medo. Ele está dando reino a gente. E é um reino inabalável. Tudo vai se abalar. Tudo. Meu pai pagou a aposentadoria, 40 anos, para deixar a aposentadoria para minha mãe, mostra. Eu esqueci até o nome, meu sogro também pagou ela. Como era o nome, fofinho? Eu esqueci. Era uma aposentadoria bem famosa que você pagava da Previdência Privada. Uma que faliu. Como é o nome? Foi essa. E eu me lembro que eu cheguei no cartório, meu pai estava arrasado porque ela quebrou. E ele tinha pago lá em cima. E o que foi que aconteceu, pai? Pensei que alguém tinha morrido. Aí ele, não, porque eu paguei um negócio 40 anos para deixar para sua mãe. E agora chegou a carta que quebrou, não vai ter nada. Eu disse, meu Deus, eu fiquei pensando naquilo, né? Porque eu sempre penso tudo lá de Jesus. Meu Deus, a pessoa investe 40 anos. Pai, eu não devia ter levantado 40 igrejas com esse dinheiro. Porque não tinha se perdido. Gente, é incrível. Tudo que a gente deposita para Jesus vem de volta. Lança teu pão sobre as águas. E ao passar muitos dias, tu acharás. Minha mãe continua comendo muito bem, morando na Avenida Boa Viagem. E a aposentadoria não mudou minha mãe, não. A empresa quebrou, mas minha mãe está de pé. Sabe por quê? Porque a confiança da minha mãe está em Jesus. Se você tiver que botar sua confiança em alguma coisa, não se aperreie se roubaram. Não se aperreie se quebraram. Não se aperreie se passaram a perna em você. Se a sua confiança estiver em Jesus, a recompensa vem. Foi do agrado dele dar o reino a vocês. Foi do agrado dele. Não tenha medo. Pode passar para o outro, por favor. Não tenha medo, não tenha medo. Não, eu quero 34. Se eu mandar para vender alguma coisa hoje, eles vão achar que eu estou querendo pregar sobre isso. Pois onde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Quer descobrir onde está o seu tesouro? Veja a coisa que você mais pensa o dia todo. Veja a coisa que você trabalha mais por ela o dia todo. A coisa que você dedica mais tempo durante a sua semana, seu tesouro está aí. Eu acho que essa semana vai ter gente tirando esse coração no lugar errado. Porque onde tiver o seu maior investimento, seu maior pensamento, onde tiver o que você mais é voltado para isso, é aí que está o seu tesouro. Se a gente tratasse Deus como a gente trata o chefe, se o chefe disser, preciso de hora extra de você, preciso que você trabalhe um dia mais na semana, ninguém vai dizer não porque não quer perder o emprego. Dá a gente fazer um convite para a pessoa fazer mais uma hora. E Jesus está perguntando, e tu não pudesse vigiar comigo nem uma hora? Jesus está procurando um povo que vai vigiar com ele. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fosse um momento de introspecção, você e Deus. Esse é um culto de reposicionamento. Deus está lhe reposicionando para lhe abençoar. Deus está reposicionando a gente para abençoar as nossas vidas, porque Deus tem prazer na bênção dos seus servos. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem o desgosto. Mas de verdade, a sua vida é passageira. Para Deus não importa a idade, não se engane. Não há quem garanta que você vai viver 80, 90 anos. Você não sabe a hora da sua ficha. Você nasceu com a ficha. E quando gritar da eternidade do céu o nome da sua ficha, você vai subir. Você vai ser chamado. Então viva de tal maneira como se fosse o último dia. Esteja pronto. Esteja preparado para ter um encontro com Jesus hoje ainda. Se Ele te convidar e Ele te chamar hoje ainda, esteja preparado. Faça conserto do seu coração hoje. Volte para casa, olhe seus filhos nos olhos. Volte para casa, olhe sua esposa. Volte para casa, olhe sua mãe, seu pai, seus irmãos. Volte para casa e faça com que a sua vida valha pela eternidade.
Pare de cobrar que as pessoas respondam a parâmetros da sociedade. Mas olhe para cada um como se fosse o último dia. As pessoas não têm que responder ao ideal que você tem. Mas ame, porque Deus é amor. E Deus me presenteou com coisas aqui na terra que são coisas para a eternidade. Seu relacionamento com Deus deve ter primazia diante de todos os outros relacionamentos. O seu relacionamento com Deus tem que ser o relacionamento mais forte da sua vida. As suas conversas com Deus tem que ser a conversa que você gasta mais tempo no seu dia. Ame a sua família. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Cuide dela, ore por ela, interceda por ela. Você já parou para pensar que seu filho nasce, você traz a igreja para consagrar. Você quer casar, você vai levar a sua esposa, sua noiva para casar onde? De onde sai a bênção? Da igreja. Se você morrer, quem é que vai estar lá com você no cemitério? A sua igreja. E quantas vezes a gente não cuida daquele lugar que responde pela nossa vida? E ame a obra que Deus lhe entregou. Ame o ministério que Deus lhe entregou. Se abrace a Ele. Supere as dificuldades. Libere perdão. Mas não tire a mão do arado. Não tire a mão do arado. Se Deus confiou algo a você, pode ser um intercessor pela madrugada. Pode ser colocar sabonete no banheiro. Pode ser cuidar de uma plantinha. Mas não abra mão do que Deus lhe entregou. Porque Deus confiou a você algo que é muito precioso para Ele. Você já parou para pensar que a igreja é a noiva de Cristo? A igreja é a noiva de Cristo. Estudando a vida de Esther, eu vi uma coisa ali muito engraçada, que eu não tinha percebido antes. Amã tinha todo o poder, era riquíssimo, era a segunda pessoa depois do rei. Esse homem não precisava de nada. Tinha 10 filhos, mulher, casa, palácio, riqueza e poder. Mas Amã se lascou quando ele cometeu um erro. Sabe qual foi? Ele podia ter tudo. Deus não ia mexer com ele. Mas quando ele quis o que era de Deus, Deus pegou ele. Ele tocou em Esther e no povo judeu e em Mardoqueu. Aí Deus disse o quê? Você podia ter tudo, Amã. Você podia ser rico, poderoso. Você podia ter palácio, casa e ser a segunda pessoa. Mas não toque no que é meu. Família, a igreja é de Jesus. Ele está vindo buscar ela. Não tente Deus. O que Deus confiou a você, some, abrace e honra, que Ele vai lhe promover. Tem visto um homem, perito no que faz, ele será posto entre os reis. Seja bom no que você faz, que a promoção vai chegar. Deus ama que você faça com sucesso. Deus tem prazer na promoção dos seus servos. É o que a Bíblia diz. Deus se alegra quando os seus servos são promovidos. Vamos deixar Jesus bem alegre essa semana para Ele promover você. Há um serviço que vai ser colocado diante de reis. Todo mundo que trabalha bem para Jesus é promovido. Não tem para onde, gente. Não tem para onde. Veja José, veja Davi, veja Débora, veja Esther, veja Jacó. Não tem para onde. Querido Pai, essa noite nós queremos realinhar nossas vidas, as nossas emoções, a dar primazia a Ti. Queremos Te dar o primeiro lugar, honrar o Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar. Senhor, faz conserto da nossa vida. Senhor, quantos aqui estão vivendo dias difíceis na família, excessos de cobrança, excessos de reclamação, de exigências. Senhor, nos ensina a voltar para casa essa noite e voltar a ser família. Ter prazer, ter alegria. Senhor, nos ensina a beleza da mesa, de orar juntos, de perdoar, de recomeçar, de dar uma chance. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos quebrar a ponte do passado, porque nós não queremos mais voltar ao passado. Nós queremos implodir essa noite a ponte do passado, porque queremos prosseguir para o alvo. Senhor, o nosso relacionamento está sendo atacado, as nossas casas,
As nossas famílias estão em perigo. Nós queremos te pedir essa noite, Senhor, envia teus anjos no nosso lar. Envia teus anjos à nossa casa, dá ordem a eles. Dá ordem a eles, Senhor, para nos guardar, nos livrar. Senhor, nossos filhos, excesso de cobrança com crianças tão pequenas. Essa semana o Senhor mandou eu orar pelas crianças. Exigências, Pai, para adultos. Senhor, em nome de Jesus, quantas meninas pequenininhas sendo exigidas, menininhos sendo exigidos, vestindo roupas de mulher, dando, Pai, tanto aparelho de celular, de coisas, Pai, telas. Senhor, em nome de Jesus, levanta nessa igreja famílias saudáveis, que brincam no mar, brincam nas ondas, brincam na praça. Senhor, mais tempo ao ar livre, mais tempo ao ar livre. Nós clamamos a Ti, Pai, conserto na Tua igreja, para que eles tenham uma vida saudável, uma vida de sucesso. Há pessoas aqui que estão desequilibradas, porque não têm tido deleite, não têm se deleitado no Senhor e na natureza. Pessoas aqui que precisam conserto na área da alimentação. Pessoas aqui que estão vivendo para bater metas, de uma reunião a outra, de um projeto a outro. Não se deleitam no Senhor, não se alegram no Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra de correção, em amor, porque o inimigo quer nos matar, nos roubar e nos destruir, mas o Senhor quer nos dar vida e vida abundante. Senhor, põe ordem nos nossos lares, põe ordem nas nossas emoções, põe ordem nos nossos relacionamentos. Pedimos perdão pelos pecados, pedimos perdão pelo orgulho, pela independência, pelo desejo de se sentir em segurança nesse mundo, negando a segurança que o Senhor nos dá. Quem nos guarda é o Senhor, quem nos protege é o Senhor. Bendito será a nossa entrada, bendita será a nossa saída. Pelejarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor é conosco para nos livrar. O Senhor é o nosso advogado, nosso médico. Mas o Senhor não é só isso. O Senhor é nosso Senhor. Tu és o nosso Deus, Deus Pai. Tu és o Deus Pai. Nós não somos órfãos, nós temos Pai. E nós essa noite abraçamos a Tua paternidade. Senhor, nós dizemos as nossas lutas hoje. Nós dizemos as situações difíceis. Nós temos Pai. Se você puder dizer isso onde você está. Eu tenho Pai. Eu tenho um Pai. Isso é libertador. Você tem Pai. Você não está só. Essa guerra você não enfrenta sozinho. Você não enfrenta sozinha. Você tem Pai. E Ele vai chamar a solução de uma forma que você menos imagina. Você não vê saída, mas Ele é porta. Ele é porta. Ele é porta. Ele é porta. E Ele vai abrir. E vai ser melhor do que você pensou, do que você imaginou. Então somente se acalme e veja o livramento que o Senhor te dará. Volte ao primeiro amor. Volte a se apaixonar por Jesus. Volte ao primeiro amor. Gaste tempo com Ele. Caminhe orando. Caminhe na rua orando. Volte a contemplar o céu. Conte as estrelas, Abraão. Porque assim será a tua descendência. Quando Abraão olhou para um lado e para o outro, não tinha saída. Quando Abraão olhou para um lado e para o outro, ele não viu saída. Deus disse: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Deus está dizendo hoje, família 61, olha para o céu e conta as estrelas. O céu manifesta a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia fala outro dia, e uma noite fala outra noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Fica de pé para celebrar o Deus que te sustenta, o Deus que irá contigo até o fim, até o último dia. Ele é por ti. Ele é por ti. Ele é por ti.
I will